Interesse imediato ou interesse profundo? Consciência ou conveniência? Essas decisões estão o tempo todo colocadas para nós e vamos conversar sobre elas com a ajuda sagrada do nosso Evangelho, do nosso Mestre Jesus. Hoje ele nos diz assim, nos Evangelhos, lá em Mateus 12, versículos 1 e 2. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, pelas plantações, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Os fariseus, com as suas normas humanas, são um claro exemplo da conveniência, enquanto que os discípulos, com a sua fome, com a sua necessidade objetiva, falam muito da verdade, da consciência. A consciência é uma dimensão sagrada, é a fagulha do Criador deixada na criatura. E essa fagulha sinaliza para nós, para nossa vontade, tudo o que é certo e o que é errado fazer a cada momento da vida. Puxa, se nós temos isso dentro de nós, por que erramos tanto? Devem se perguntar os amigos. Ocorre que nós, como Jesus anunciou, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Porque a consciência e a sua clareza sobre o certo e o errado nos estimulam, nos apontam, nos impulsionam à mudança, à transformação, ao movimento. E é claro que nós trazemos dentro de nós herança dos minerais, dos átomos que já fomos, a inércia, a lei da inércia, a lei de que tudo tende a ficar como está, a não ser que uma força, no nosso caso a força da vontade, haja sobre aquele ponto, sobre aquele objeto, sobre esse corpo. Então, a consciência é força poderosa, divina, para a qual, no entanto, até agora nós não temos aprendido a dar importância, a dar relevo, a dar a direção das nossas vidas. Ao contrário disso, a conveniência trabalha exatamente no sentido da inércia, no sentido da permanência, da estabilidade, porque o que nos convém geralmente é interpretado pelo ser primitivo com aquilo que não desafia, que nos acomoda. Não é à toa que as nossas concepções de paraíso não contemplam, e mesmo de felicidade, não tem qualquer ideia de estudo, trabalho ou mesmo de serviço uns aos outros. Seria uma inação, seria uma inutilidade, seria uma estabilidade, uma acomodação permanente em nuvens, em paraísos, em bancos, em berços esplêndidos. Como o nosso próprio hino fala, do Brasil deitado eternamente em berço esplêndido. É isso, de uma certa forma, o que nós concebemos como o próprio paraíso, como a própria felicidade. Almejamos, lutamos tanto para, ao final da vida, podermos não fazer nada. Não fazer nada parados, porque a inércia
parada e a inércia também em movimento, viajando, comendo, bebendo. Essa é a nossa felicidade, que é, na verdade, uma inércia, é mais e mais do mesmo, só que em movimento. Um movimento que não nos propicia aprendizado, transformação, vida, cura. Pensar sobre a vida como um rio caudaloso, poderoso, é muito interessante. A acomodação é como alguém chegar perante o rio e querer parar. Mais ou menos como se nós fôssemos turbinas que um maravilhoso, um sábio engenheiro colocou nesse rio caudaloso. Só que com o grande engenheiro Deus nos colocou no rio que é a vida, com a liberdade de nos posicionarmos como quisermos. E é assim que nós temos optado por tudo fazer para sair, nos abster, nos alienar do fluxo da vida. Só que isso, a integração com o fluxo da vida, a integração da turbina com o rio, é o nosso destino, é para isso que nós viemos, é para isso que nós existimos. E não se pode alienar-se para sempre. De alguma forma, por algum motivo, por alguma força, que é essa força da vida, as turbinas voltam ao rio, as criaturas voltam ao fluxo da vida. E é assim que a água volta a passar dentro da turbina, a mudança volta para o ser. Mas como ele já estava há muito tempo na não mudança, como a turbina já estava há muito tempo fora do rio, quando ela volta, ela já volta enferrujada. E a água que bate encontra resistência, encontra dificuldade. E essa dificuldade é o símbolo da dor humana. É a resistência à mudança. E resistir à mudança, por qualquer meio que ela se apresente em nossas vidas, tem sido o nosso problema, a fonte das nossas dores. Aliás, foi vivendo uma grande dor que Chico Xavier uma vez pediu a Maria, através de Emmanuel, que lhe desse uma palavra de consolação. E a palavra veio. E essa palavra serve a Chico, serve a Emmanuel, serve a todos nós. Até porque no livro Maria de Nazaré, de Miramês, lá está relatado que ao final da vida, já quando morava com João nos arredores de Éfeso, da cidade de Éfeso, Maria atendia uma longa fila de necessitados e a todos eles, entre diversas palavras de carinho, ela deixava a mensagem. A mesma mensagem que por meio de Emmanuel chegou até Chico Xavier. Isso também passa. E Chico revelou que essa mensagem foi tão importante para ele que ele mandou esculpir uma plaquinha de madeira e colocou acima do seu próprio leito. Está lá ainda hoje na casa de Chico Xavier. E lhe serviu, tendo lhe servido para os maus e para os bons momentos.
É muito interessante a gente pensar isso, porque bate completamente com a nossa imagem do rio. Nós, turbina, precisamos dizer para a vida, não resistir aos fatos da vida, não brigar, não nos revoltar, não ter pena de nós mesmos, não nos paralisar diante da vida e dizer aos fatos que nos parecem bons ou que nos parecem maus, às críticas e aos elogios, dizermos: isso também passa. E o que acontece? Quando a vida passa através de nós, quando nós aceitamos a vida, quando o rio passa por dentro da turbina. É isso que está faltando às nossas vidas. Que o rio passe dentro da turbina, que a vida seja aceita por nós em nossos corações, porque assim estará sendo gerada toda a energia e toda a luz que nós tanto precisamos para realizar a mudança em nós, a mudança para o bem, a mudança para Deus, a mudança para a luz. Vamos a ela? Um grande abraço, meu amigo. Paz e luz para você. Até a próxima.